de variável no limite. Só tem que ter um cuidado com isso aqui que eu escrevi. Tá? Porque você pode pensar da seguinte forma. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte. E aí é bom que você tome cuidado com essa igualdade e o que é que você pode fazer. Está aqui o P. Está aqui o quê? F de P. Está aqui o quê? G de F de P. Então, ó, é o seguinte. Com x tendendo a P, o que é que acontece com F de x? Tende a F de P. Então, o que é que vai acontecer com G de F de x? Tende a G de F de P. Por quê? Porque com U tendendo a P, G de U tende a quem? Tende a F de P. Daqui a pouco eu vou consertar algo que eu estou falando de forma errada. Tá? Que não necessariamente é verdade. Tá? E aí você pode pensar o seguinte, ó. Olha aqui, o que é que você pode concluir daí? Você pode concluir o seguinte. Por que eu faço a demonstração, eu não passo ao limite? Eu uso a definição de continuidade mesmo. Suponha que você tenha a seguinte coisa. Limite de f de x com x tendendo a p seja L. E você tem também o limite de g de u com u tendendo a L seja M. Então, vou fazer um desenho aqui. Fazer um desenho. O que é que diz isso aqui? Diz o seguinte. Está aqui o P. Com x tendendo a P. O que é que acontece com... Está aqui o F de P. Vou desenhar melhor. Ó. Está aqui o L. Está aqui o U. Está aqui o M. Está aqui o... Pronto. Olha, o que é que diz essa igualdade? Diz o seguinte, se eu botar f de x aqui, com x tendendo a P, o que é que acontece com f de x? Tende a L, não é? E essa igualdade aqui diz o seguinte, com U tendendo a L, o que é que acontece com G de U? Hã? Tende a quem? Tende a M. Ótimo. Bem, mas se o f de x está tendendo a L, então o que é que vai acontecer com o G de f de x? Tende a quem? Tende a M. É óbvio, né? Não. G de f de x tende a M. Ou seja, o que é que eu concluo disso tudo? Se eu tenho isso e isso, eu vou ter o quê? Que o limite de G de f de x com x tendendo a P vai ser quem? Hã? Igual a M. Não é? Observe o seguinte, ó. Sejam f de R em R e G de R em R
funções dadas. Funções dadas por... Seguinte. F de x vai ser 1 se x é diferente de 2. Tá bom? F de x vai ser 1 se x é diferente de 2. E vai ser 3 se x é igual a 2. Correto? E g de u vai ser o seguinte. Função g, tá certo? Ela vai ser o seguinte. Vai ser o 2 mais 4 se u é diferente de 3. E vai ser 0 se u é igual a 3. Por que eu estou definindo dessa forma? Porque você tem o seguinte. Olha o que está acontecendo. Tens. Diga uma coisa. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 2? Não? Quem é o limite de f de x com x tendendo a 2? É quanto? É o limite com x tendendo a 2 de quem? Quem é f de x com x tendendo a 2? Se o x tende a 2, x é diferente de 2. Qual é o valor de f de x? 1. F de x é 1. Esse limite aqui dá quanto? É igual a quanto? É igual a 1. Tá certo? Esse limite é igual a 1. Ok? Ok. Esse é o meu L. Tá certo? Então, eu só vou fazer uma mudança aqui para alcançar os meus objetivos. Vai ser assim. Ok? Tá? Já estava me... Foi uma mudança. Não tem nada demais, tá certo? Ainda não mexi. Eu só usei a F, agora eu vou usar a G. Agora, isso aqui, ó, à luz do que foi feito aqui, quem é o P? Quem é? Ó, quem é o P aqui? Quem é? O P é quanto? É 2. Isso é o P. O P é 2. O P é 2. Quem é o L? L é quanto? É 1. Ok? Agora, quem é o limite? Quem é o limite de G de U? Quem é o limite de G de U com U tendendo a quem? A 1. Quem é? É o limite com U tendendo a 1 de quem? U ao quadrado mais 1. Quanto é que vai? Mais 4, desculpa. U ao quadrado mais 4. Quanto é que dá esse limite? Dá 5. Tá certo? Esse limite, ele dá 5. Ele é igual a 5. Sinto muito, mas o meu exemplo vai falhar no que eu quero. Tá? Vou ajeitar. Tá? Ajeitando. Tá? Tá certo? O limite de G de U com U tendendo a 1 é igual a 5. Tá bom? Tá bom? Agora, não vai falhar não. Não vai falhar não. Agora, quem é o limite? Quem é o limite? Quem é o limite de G de f de x
com x tendendo a 2. É o limite com x tendendo a 2. Se o x tende a 2, quem é f de x? F de x é quanto? É 1, porque o x é diferente de 2. Então, isso aqui dá o limite de g de quanto? De g de f de 2, tá? Desculpe. De novo. Aqui te atrapalhei, eu que atrapalhei você. Se o x tende a 2, o x é diferente de 2. Se o x é diferente de 2, quem é f de x? É 1. Isso aqui é o limite com x tendendo a 2 de g de 1. Quanto é g de 1? 0. E qual o limite de 0 com x tendendo a 2? 0. Ou seja, esse negócio aqui está falhando. Isso que eu escrevi aqui não é verdade. Olha, outro exemplo. Eu cheguei a uma conclusão usando a minha intuição e é falso. Porque por esta conclusão aqui, se o f de x tende a 1 com o x tendendo a 2 e o g de u tende a 5 com u tendendo a 1, g de f de x com x tendendo a 2, ó, se o x tende a 2, o f de x tende a quem? Tende a 1. Ora, se o que está aqui dentro tende a 1, g do que está aqui dentro tem que tender a quem? A 5. E não está dando 5, está dando o quê? 0. Sabe o que está errado? Essa minha premissa aqui de escrever isso daqui para cá, ó. Eu estou dizendo que se o x tende a P, f de x tende a L. Você sabe o que é tender? Tender é se aproximar, sem ser igual. Então, observe aqui. Limite de f de x com x tendendo a 2 é 1. Só que, nesse caso, o f de x não tende a 1 com x tendendo a 2. O f de x é 1. Então, isso que eu coloquei aqui não é correto. Com x tendendo a 2, esse negócio que está aqui dentro não tende a 1. É 1. Você entendeu o problema? Você entendeu o problema? O problema está aqui, ó, nessa figurinha que eu faço. Com x tendendo a P, não necessariamente f de x tende a L. Por isso eu sempre digo quando eu olho para cá, eu digo assim, você, antes de hoje, você não me viu. Se eu disse, eu me esqueci, eu cometi um erro. Você não me vê dizendo, com x tendendo a P, f de x tende a L. Não. F de x tem limite L. Porque não necessariamente, se eu tenho essa igualdade, não necessariamente com x tendendo a P, o f de x tende a L. Porque o f de x pode ser L, com x se aproximando de P. Tender é se aproximar e jamais ser igual. Entendendo? Aqui, ó, nesse exemplo, ó, qual é o limite com x tendendo a 4 de 2x menos 3? Qual é? Qual é? Hã? Com x tendendo a 4, qual é o limite de 2x menos 3? Quanto? 5. E nesse caso, eu afirmo, e é verdade, que quando o x tende a 4, 2x menos 3 tende a 5. Aqui sim, aqui é verdade. Quando o x tende a 4, 2x menos 3 tende a 5.
porque aproxima-se de 5 e para x diferente de 4, 2x menos 3 é diferente de 5. Então, cuidado no limite, tá certo? O fato de ter isso aqui, não necessariamente eu tenho isso. O fato de eu ter isso aqui, não necessariamente eu tenho isso. E, portanto, não necessariamente eu vou ter isso. Tá certo? Ou seja, daqui para cá, o que eu estou dizendo é que esse limite é o limite, o que eu concluí de forma errada, é que isso aqui é o limite de G de U com U tendendo a L. Eu concluí isso, não foi? É que eu estou fazendo a mudança de variável, porque quando eu concluí isso, eu estava assumindo que o f de x tendia a quê? A L. E não necessariamente isso é verdade. Isso não necessariamente ocorre. Entendido? Então, cuidado. Eu não posso concluir isso. Eu posso concluir aqui. Porque aqui, olha para cá, por favor. Eu tenho a continuidade da F em P e eu tenho a G contínua em F de P. Olha, a função F é contínua no 2? A função F é contínua no 2? Não, porque o limite da F em 2 é diferente de quem? De F de 2. Quanto é F de 2? Quanto é? 3. Eu não tenho a continuidade. Este exemplo não fere a minha proposição, não contradiz a minha proposição, porque eu não tenho. Eu também não tenho continuidade aqui. 5 é G de 1? Não. Quanto é G de 1? 0. Eu não tenho nenhuma continuidade. Então, essa mudança aqui, ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira, porque aqui eu tenho o quê? F é contínua em P, G é contínua em P, portanto, eu posso fazer a mudança daqui para cá. Só que eu não tenho esse desenho. Eu não sei se isso é verdade. E mesmo não sendo verdade, eu tenho a igualdade. Entendido? Entendido? Mas tem uns casos em que mesmo eu não tendo a continuidade, eu posso fazer a mudança de variável, eu vou precisar dessa mudança de variável na derivada. Quando eu estiver trabalhando com a derivada, eu vou precisar dessa mudança de variável. Mesmo que eu não tenha continuidade, que eu não saiba se eu tenho continuidade. Esse desenho aqui também não está legal não, viu? Tá? Porque, de novo, o fato do limite da F no ponto P ser L não quer dizer que com x tendendo a P, F de x tende a L. Por isso que eu digo, o limite é L, mas não necessariamente eu vou ter F de x tendendo a L. Tender é se aproximar sem ser igual. Ok? Está alertando vocês, não vocês. Então vamos apagar essas coisas que não estão corretas, né? E vamos colocar aqui situações em que isso é verdade sem eu demonstrar, tá? A demonstração está nas notas. Vou ficar demonstrando tudo que eu falo aqui, não, senão a gente... Não, e a gente tem que derivar, né? Tá? Tem que sair disso, continuidade, ainda falta limite lateral, por isso é que eu não faço